Olá, bom dia. Meu nome é Pablo. Eu estou aqui para apresentar o CTPO, que no caso é um framework que faz processamento de fluxos de dados em múltiplas camadas voltado para cidades inteligentes. A ideia como é imaginado uma cidade falando de questão sensitiva dos sensores que estão nela, a gente pode imaginar que lá embaixo a gente tem os sensores propriamente ditos coletando dados. Esses dados eles vão passar por um dispositivo restrito que é capaz de fazer pequenos processamentos de dados. Esses dispositivos restritos, eles vão passar por nós intermediários da rede, que são um pouco mais potentes, mas tem visões locais, né? Mas que a latência para chegar neles é um pouco menor do que chegar na nuvem, que tem uma visão global com todos os dados da cidade ou de múltiplas cidades. Esse conceito, né, de fazer processamentos antes de chegar na nuvem propriamente dita, né, esse conceito de estender a nuvem para um pouco mais perto de onde os dados ditados de fato são coletados, ele se chama computação em nevoeiro. A literatura já cita vários benefícios dele, e aqui está algum deles. O paradigma que a gente usa aqui no CTPO para processar esses eventos é o paradigma de processamento de fluxos de eventos. Existe um glossário que define qual o nome de cada entidade para ter uma comunicação comum, em que inicialmente, né, evento é qualquer coisa que acontece. Ele é imutável, né, ele aconteceu em algum momento do tempo. Uma coleta de uma informação de sensor é, por exemplo, um evento, mas algo um pouco mais complexo, não tão simples, como a percepção que vai chover. Isso também são eventos, né? Existem eventos desde os mais simples até eventos mais complexos, que precisam de várias coletas para que eu descubra esse evento. O ato de eu pegar esses eventos e fazer algum processamento em cima deles, né, que pode ser uma leitura, eu posso criar novos eventos, eu posso transformar um que já existe, eu posso filtrar, né, tirar alguns que não são relevantes para mim. Esse ato se chama processamento de eventos, e esse processamento de eventos ele é feito em cima de um componente de software, geralmente software, que a gente chama de EPA, né, que é um agente de processamento de eventos. A forma que esse processamento acontece, a especificação dele é feita numa linguagem própria, né? Existem várias disponíveis, mas para esse tipo de linguagem a gente chama ela de EPL. Em geral, essas linguagens elas se parecem com o SQL, mas existe uma diferença conceitual, né, que o SQL é feito para pegar dados que já estão perscritos, enquanto quando a gente trata de processamento de eventos, são dados em geral em tempo real que estão passando por lá, e eu estou processando em cima deles, né? Descobrindo padrões, filtrando, etc. Tanto esses conceitos, eu posso chegar num conceito mais complexo, em que eu posso ter vários EPAs, cada um com seu comportamento, né? Mas que o resultado do processamento dessa EPA, ele pode ser insumo para o processamento de outra EPA, né? E para essa arquitetura de processamento de eventos, de processadores de eventos, a gente dá o nome de EPN, que é Event Processing Network, ou rede de processamento de eventos. Daí, o que se deseja é permitir que sejam criadas EPAs em que obedeçam aquele esquema lá do primeiro slide, em que eu tenho EPAs executando lá no próximo de onde o dado é coletado, no meio do caminho, e EPAs que executam de fato na cloud. E que eu consiga fazer um fluxo e consiga fazer processamento em que cada EPA recebe o dado de um canto
que pode ser da mesma camada ou de uma camada inferior, e passa para outro canto, que pode ser a mesma camada ou uma camada superior. Daí, para modelar aplicações que se utilizam de EPNs para executar em múltiplas camadas, numa pesquisa que a gente fez, não encontramos frameworks ou qualquer arcabouço que facilitasse o desenvolvimento dessas regras. E também não é só desenvolver essas regras, codificar elas, né? Eu tenho que ter ferramentas também que, tanto que eu tenho a especificação dessa regra, ela consegue fazer o deploy nesses múltiplos nós que vão existir no meu ambiente completo. E aí, tratando que eu tenho vários nós, vários dispositivos que estão espalhados pela cidade, que vão ter que receber essa programação, eu tenho um problema da heterogeneidade desses nós, né? Eles podem estar em tecnologias diferentes, e aí isso é um desafio também. Existe um outro desafio, é que algum desses nós, por exemplo, o ônibus, eu posso ter um Raspberry lá no ônibus que está realizando algum processamento. Eles são móveis, e aí isso é um desafio também. E por último, vamos imaginar esse monte de dispositivo na cidade. Às vezes eu faço uma alteração, até uma criação de uma nova regra, e não faz sentido para mim que quando eu faço o deploy dessa regra, alguns nós não recebam, né? Eu tenho que ter um dispositivo de integridade desse meu deploy, dessas minhas EPNs. E aí, talvez um esquema tudo ou nada, né? Para garantir a integridade meu fluxo de processamento seja mais adequado. Em alguns casos, né? Não em todos, mas em alguns casos isso pode ser desejável. E aí vem o CDPO, né? Qual é o objetivo dele? Definir uma API onde eu posso expressar essas minhas EPNs em múltiplas camadas, fazer uma forma de conseguir implantar essas minhas regras CEP em vários dispositivos da minha cidade, né? Esses dispositivos nem todos são iguais, eu posso segregar eles por bairro, por tipo, né? Alguns, sei lá, são sensores de clima, outros são sensores de tráfego, enfim. Eu tenho que ser capaz de segregar esses meus nós por alguns parâmetros dele, né? E aí o CDPO permite que eu rotule esses nós. E também o CDPO ele permite que eu passe como parâmetro que um deploy ele tem que ser atômico, ou seja, ou todos os dispositivos envolvidos dão ok que vão executar a regra, ou ninguém vai executar as regras que recebeu daquela EPN. Aqui é um exemplo da especificação de como construir uma EPN dentro do CDPO, em que eu vou me centrar só nos parâmetros mais importantes. Eu posso determinar uma validade, né? Um tempo em que essa EPN vai começar e um tempo que ela vai acabar de executar, ela vai cessar a execução desses EPAs. Eu posso setar que ela está, em vez de colocar validade, setar ela como true ou false de enable, né? Eu simplesmente estou executando ela ou não estou executando ela agora, né? E aí eu especifico várias regras, né? Que cada um está nas suas camadas e tal. E como é que são especificadas essas regras CEP? Eu dou um nome para ela. Esse nome ele é importante porque numa regra que utilize os eventos derivados dessa regra específica, o nome é a chave para eu encontrar ela. Uma descrição que é apenas para nível de persistir, de deixar lá para que alguém queira saber para que serve, né? Eu defino em que level que ela vai executar. Os levels são Edge, Vogue e lá em cima Cloud, né? Então, eu defino onde que ela vai executar e os eventos derivados por ela, para onde que eles vão ser mandados. Pode ser para a mesma camada ou para uma camada superior. Naquele esquema que os nós nem todos são iguais, né? Eles têm características.
pode dizer que algumas regras só façam sentido se executadas em alguns dispositivos. E aí a gente pode colocar uma expressão de tags para selecionar que dispositivos vão receber essa regra, né? É uma linguagem criada por CTPO, mas ela é bastante simples. Ela tem a tag ela é um chave-valor, né? E eu posso encadear essas tags ou com AND ou com OR, ou eu posso colocar um NOT antes dela para dizer que não deveria. Uma linguagem bem simples, acredito que qualquer pessoa que precisar mexer rapidamente aprende ela. Eu faço a definição, como eu disse, né? Isso aqui é uma EPL, é uma EPL do Esper no caso, que é um motor de processamento SEP. Se parece bastante com SQL, né? Em que aqui, na verdade, em vez de passar uma tabela, eu passo um fluxo. E aqui eu passo os campos que vão ser derivados, né? Aqui eu estou pegando todos os campos desse fluxo e criando para outro fluxo Power Usable, né? Mas enfim, não tem muito sentido, mas foi só para dar exemplos. Mas estudando a linguagem Esper, vai ver que ela é bem poderosa. Eu posso construir padrões, eu posso construir filtros e muita coisa legal, né? Mas aí é outro assunto. E eu tenho que definir que eventos são precisos para executar essa regra. No caso, está aqui Power. Esse fluxo de eventos ele é necessário. E eu passo aqui também. Parece que ele está em dois lugares, mas é porque é difícil, sendo que é uma linguagem um pouco complexa, conseguir extrair essa informação daqui de dentro. Aí eu preciso de um campo, porque na programação isso é necessário. Esse aqui são as estruturas de microserviços dentro do CTPO. E daí parece muita coisa e é muita coisa, mas todas as camadas seguem mais ou menos um padrão. Eu vou mostrar só uma e aí depois o resto é fácil de entender olhando o diagrama geral. Aí vamos aproximar só aqui na camada FOG. Eu vou ter um componente que ele coleta os eventos primários, os eventos que são necessários para serem consumidos pelas regras locais, né? Daí eu tenho um componente que ele processa as minhas regras, ele faz o processamento propriamente dito, aqui que estão os EPAs. Eu tenho um componente que faz deploy de novas regras, deploys e undeploys, né? Dentro desse meu componente que faz o processamento das regras. E eu tenho um componente que consome os eventos derivados gerados aqui por esse componente aqui. Aqui tá realmente dizendo o que eu expliquei antes. É só para quem pegar esse slide depois contextualizar. Aquele arquitetura anterior falava sobre como é que é executado, né? a minha EPN. Só que antes de ser executada, ela é feita deploy, né? E eu tenho microserviços dedicados só para essa tarefa de fazer o deploy, né? Eu tenho o tagger, que ele faz a rotulação dos meus nós. Eu tenho o IoT Catalog, que ele descobre e mantém registro sobre todos os meus nós na minha cidade, sejam eles na FOG ou na Edge. E eu tenho o Context Data Process Orchestration, que é o CDPO propriamente dito, que ele faz todas as atividades para que eu consiga colocar com que as regras sejam executadas nos lugares certos. Ele se comunica com o deployer, que a gente tinha visto no diagrama anterior, mandando dos diversos dispositivos, né? Mandando o que deve ser deployado naquele local. Está aqui a descrição de cada um deles. E daí a gente tem um caso de uso, né, de gestão de energia, onde a ideia a gente tem um dataset, né, de um campus, que ele coleta vários atributos de coleta de energia que foram coletados com smart meters, né? E em cima deles a gente pode setar um threshold para avisar quando alguma coisa acontecer, quando
a potência subir demais, algo assim. E a gente tem trabalhado muito com esse dataset e feito aplicações em cima dele. Aqui é um exemplo de um trabalho nesse dataset. A gente vê algo mais complexo aqui, um select um pouquinho mais complexo, nem tão complexo assim. E daí a gente tem dois alunos de iniciação científicas, cada um com um trabalho em cima do CDPO, que um vai fazer a avaliação de desempenho do CDPO, ver se ele é escalável. Afinal a gente está tratando de vários nós, numa cidade são muitos nós mesmos, saber se ele é realmente escalável para atender uma demanda numa cidade. Está em estado inicial esse trabalho. E um outro trabalho é a questão de fazer com que as regras sejam dinâmicas, que o local onde ela executa seja escolhido em tempo de execução. E assim eu consegui ter uma eficiência maior da minha rede, né, da minha PN. E é isso aí, também está em estado inicial. E é isso aí, chegamos ao final da apresentação. Espero que tenham gostado do nosso trabalho.